Neste segundo estudo de caso para o lançamento vertical, vamos estudar o lançamento para cima. Então, a partir do solo, a ideia é que a gente tem aqui um ponto material com uma velocidade inicial em módulo de 28,15 metros por segundo. Vamos escolher aqui a direção do eixo Y como sistema de referência. Então veja bem, esse ponto material é arremessado para cima e aí ele vai percorrer uma trajetória linear. Vejam, a partir da origem, vamos escolher a origem aqui, até atingir uma altura máxima ali, ó. Uma altura máxima. Vamos representar por Hmax, altura máxima. Então ele vai seguir, vai diminuindo a sua velocidade até atingir a altura máxima, onde a sua velocidade será igual a zero. Veja que a velocidade inicial, com esse sistema de referência, ela é positiva na direção do eixo Y. E com módulo 28,15, né? Olha que interessante, ela sobe até atingir a velocidade zero, até parar, né? Então, com isso, ela atinge a altura máxima. Muito bem. A aceleração, ela está retardando, né, o movimento, então ela terá 9,81 metros por segundo ao quadrado em módulo, na direção do eixo Y, sentido negativo. Sentido negativo, ok? Muito bem. Quais são os problemas? O primeiro problema é descobrir qual é a máxima altura que atinge esse ponto material. E os outros dois problemas são descobrir desenhar qual é a função da velocidade e qual é a função da posição. Então são os dois problemas para a gente resolver. 3 problemas, né? Vamos começar com a altura máxima. Veja que as informações temporais, novamente, não foram fornecidas. Então a gente vai recorrer aí à função, à equação independente do tempo, né? Que nesse caso, para essa escolha de sistema de referência, essas diferenças quadráticas de velocidades são igual a 2 vezes g delta y com sinal negativo aqui. Como a gente está interessado, veja bem, no trecho todo, né? No trecho todo, então, veja bem, o delta y será o h, será o nosso h máximo, e essa velocidade aqui, que é a velocidade no fim, será zero. Será zero. Então a gente tem um negativo desse lado com negativo desse lado, que dá positivo. Então aí vai ficar velocidade inicial ao quadrado desse lado, 2gh máximo desse lado. Isolando o h máximo, a gente tem v0 ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2g. Então veja, resolvendo essa expressão, a gente chega no valor da altura máxima. E essas duas informações foram fornecidas, né? Então nossa altura máxima, veja bem, vai ser aqui, temos 28,15 metros por segundo, aqui um g de 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Fazendo essa conta, uma conta que eu já fiz, vai dar aí aproximadamente 40, arredondando para a segunda casa, 40,39 metros. Então veja, essa é a altura que ele sobe, que ele chega, né? Partindo dessa velocidade de 28,15 metros por segundo, ele atinge essa altura máxima de 40,39. Veja que nessa altura, nesse ponto, a sua velocidade será zero. Ele para, né? Ele para. Muito bem. Agora vamos desenhar primeiro o gráfico da velocidade em função do tempo,
Veja, velocidade em metros por segundo, tempo em segundo. Veja, qual é a função velocidade? A função velocidade é velocidade inicial, que é 28,15, mais a aceleração, que é 9,81, vezes o tempo. Essa é a função velocidade. Né? Então, veja bem, quando t é zero, a velocidade inicial é 28,15. Quando o tempo, o instante é zero. Né? No início, a velocidade é 28,15. Ok? Perdão, aqui é menos, né? Porque no lançamento para cima, com a escolha de sistema de referência que a gente fez, a aceleração é negativa, né? Negativa. Então, veja bem, em um instante posterior, o instante mais interessante aqui é o instante final. Só que a gente não tem ele. Mas veja, no instante final, essa velocidade é zero. Então, veja, no instante final a velocidade é zero, então o outro ponto é este. Ó. Então o gráfico da velocidade é esse daqui. Ó. É uma reta decrescente, né? Uma reta decrescente porque, veja bem, a aceleração é negativa. Então a velocidade está diminuindo até parar. Está diminuindo até parar, né? Uma reta decrescente. E veja, dá para descobrir esse tempo. Como? Se a velocidade no instante final, no instante t, né? Veja bem, se a velocidade no instante t é zero, então 0 é igual a 28,15 menos 9,81t. De tal forma que o nosso t vai ser quem? Veja, se eu passar esse termo para o lado, somar esse termo de ambos os lados, ele aparece aqui desse lado positivo, e aí vai ficar 28,15 dividido por 9,81, que dá aí um instante, né? Que vai dar um instante que eu já calculei aqui, ó, de aproximadamente, um instante de aproximadamente 2,87 segundos. Olha bem. Então esses 2,87 segundos ele leva para chegar na altura máxima, para atingir a velocidade zero. Bom, a gente pode usar essa informação para desenhar o gráfico da posição em função do tempo. Da posição em função do tempo. Como que a gente faz isso? Veja, ele parte da posição zero. Então daqui que ele parte. No instante 2,87 segundos, no instante que é o instante limite, que é o máximo que ele atinge lá, no instante 2,87 segundos, em que posição que ele estará? Na altura máxima. Na altura máxima, que vale 40,39 metros. Bom, agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, veja, qual é a função temporal da posição? É a velocidade inicial vezes o tempo, menos a metade, veja bem, a metade da aceleração, que vai ser 4,905, vezes o tempo ao quadrado. Então veja que o termo que está no fator quadrático ele é negativo. Então essa parábola tem concavidade para baixo. Então ela vai ser assim, ó. E ela tem um limite aqui, que é a altura máxima que ele atinge. Ok? Então tem que tomar esse cuidado, lembrar dos sinais direitinho para não cometer nenhum equívoco. Ok? Então tá bom. Até a próxima.